Fala moçada, nessa videoaula então a gente vai iniciar aí justamente com o código da API, fazendo a leitura de dados do Google Planilhas. Eu já tenho uma planilha criada aqui com o nome MyAPI e tenho esses dados aqui de nome, idade e cidade. Nós vamos buscar esses dados através da API. Se você jogar aqui no Google Spreadsheet API, você já vai aparecer aqui para você o site inicial da API, né, do Google Planilhas. E aqui nós vamos ter toda a documentação para trabalhar com o Google Planilhas. Um detalhe importante, como a gente vai trabalhar com PHP, lembre-se sempre de vir aqui e iniciar o seu AMP Server, né? Então tem que estar verdinho aqui o ícone do AMP Server para você trabalhar com o AMP Server. Vou abrir aqui o Firefox, vou acessar aqui o localhost e até a última aula a gente fez essa mensagem, né? Aqui na nossa index.php que a gente tinha feito Hello World, nós vamos fazer nela um HTML5 comum e eu vou colocar como título aqui API Google Planilhas. E aqui, turma, no body da nossa página, eu vou colocar os links para a gente trabalhar. Então, vou colocar aqui o primeiro link, que vai ser o link de leitura. Então, vou dar um href, vai ser a leitura de dados. E esse link vai enviar para a gente, para a pasta views, e nós vamos criar um arquivo PHP lá dentro, que vai ser o read.php. Então, aqui dentro de views eu vou criar um arquivo PHP, que vai ser o read.php. E aqui dentro que a gente vai executar os dados da leitura. Então, a minha index, se você voltar aqui e atualizar, basicamente vai ter um link aqui com leitura de dados por enquanto. A gente pode até dar uma incrementadinha e colocar aqui um H1, colocando API Google Planilhas. Depois eu vou dar um HR aqui para dar uma linha, salvar e atualizar. Então tá aqui, ó, API do Google Planilhas, e meu primeiro link vai ser o link de leitura de dados. Vou copiar isso daqui. Posso fechar index.php por enquanto. Nós vamos ter a leitura de dados e o primeiro passo, se vocês vierem aqui na API, no link guias, vocês vão ver que aqui vai trazer toda a documentação. Eu vou vir aqui em PHP, nós vamos trabalhar com a linguagem de programação PHP por enquanto. Aqui tem os requisitos, que é o PHP 5.5 ou superior. No caso, lembra que a gente configurou 7.3.5, então a gente já está atendendo isso. A gente já instalou o Composer na primeira aula e a gente já tem uma conta do Google referenciada aqui, né? Já tem um Gmail. Na última aula também a gente já habilitou o Google API. Se você clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai baixar aquele arquivo Credentials, né, que a gente já tinha habilitado. Então já está tudo certinho para a gente iniciar. Primeiro passo, nós vamos ter que instalar a classe do Google, né, a API do Google, no nosso servidor local, que ele vai trazer também todas as dependências. Então vou copiar esse comando aqui do Composer. Basta você copiar ele aqui. Eu vou vir aqui no nosso menu iniciar, vou digitar cmd para abrir o nosso terminal. Vou até a página inicial do nosso projeto, que é o c2.1amp64/www. Vou entrar dentro da pasta lib, que nós vamos trabalhar dentro da pasta lib. E aqui nós vamos iniciar com o comando composer init, para a gente iniciar o composer. Ele vai perguntar o nome do pacote, você pode colocar, por exemplo, WF, Web Design em Foco, API Sheet, pode colocar qualquer nome, uma descrição, API Sheet, o autor WF, e entre menor e maior você coloca o seu e-mail aí, no caso meu aqui, webdesignfoco@gmail.com. Mínimo de estabilidade, basta você apertar Enter, Package Type, Enter, License Enter. Você gostaria de definir as dependências, aqui você coloca No, No e pronto. No fim você dá um Yes. Ao fim aqui, se você voltar no seu projeto dentro da pasta lib, vocês vão ver que ele criou aqui, ó, o composer.json. Aqui basta a gente dar um composer update agora. Então a gente já instalou o composer aqui. Repare que ele criou uma pasta vendor para a gente, ainda não tem nada aqui. Agora basta a gente colar aquele comando que a gente copiou lá do site do Google Planilhas, requerendo o Google API Client aqui. Vou dar um Enter. Ele vai baixar, demora alguns minutos, né, para ele baixar, porque são vários arquivos. Então aqui ao fim, repare que ele já instalou aqui todas as dependências, né, da API do Google Planilhas. E aqui, se você entrar agora na pasta Vendor, você vai ver que ele gerou várias pastas aqui que são justamente os arquivos que são as dependências para a gente trabalhar com a API.
Entrando aqui no nosso projeto, se você vier em lib, em composer.json, você vai ver que ele já está requerindo aqui, ó, Google API Client aqui. Nós vamos precisar fazer mais uma alteraçãozinha aqui no composer.json, que é o seguinte, vamos criar aqui o nosso autoload, para criar um modelo PHP Standard Recommendation 4, e vamos colocar aqui um namespace que a gente vai utilizar, que vai ser o classes, contra barra, e o caminho dela vai ser voltar a um diretório e ir lá dentro da pasta class. Basicamente a gente está criando um namespace classes, né, que vai se referenciar ao diretório class aqui do nosso projeto. No fim eu vou dar novamente um composer update para ele atualizar todo esse documento do composer.json, e aqui deu tudo certinho. Agora aqui, turma, dentro do arquivo read.php, o primeiro passo que a gente tem que fazer é dar um include. Nós vamos incluir aqui, eu vou voltar um diretório, né? Sair aqui do views, vou entrar dentro de lib, vou entrar dentro da pasta vendor e vou acessar o arquivo autoload.php. A partir desse momento aqui, que eu estou acessando o autoload.php, que está aqui, ó, esse autoload do Composer, eu já tenho acesso a todas as minhas classes aqui do Google Planilhas, né, e todos os projetos que o Composer está instalando para a gente. Vamos vir aqui agora dentro da nossa pasta class, eu vou criar aqui um arquivo PHP que vai se chamar class client, que é o arquivo de configuração do meu cliente, que a gente vai trabalhar com aquele arquivo credentials e etc. Dentro aqui eu vou criar um namespace classes. Lembra que a gente criou esse namespace lá, né? Class client. Eu vou ter duas propriedades aqui que vão ser a private $client e vou ter a private $HTTP. E vou criar um método protected function getClient para a gente estar pegando os dados do cliente. Vou chamar aqui o meu atributo. Lembrando que esse Gusli aqui, turma, ele é uma classe que veio justamente como dependência aqui, ó. Se você ver uma pastinha aqui, ó, Gusli HTTP, é justamente uma dependência do Google Planilhas. Isso tudo aqui que eu estou fazendo, ele está disponível aqui na documentação, ó. Se você vier aqui, você vai ver que a função getClient, eu estou fazendo passo a passo aqui só para facilitar. Aqui, nós vamos ter novamente o nosso atributo client. Ele vai receber uma instância da nossa classe Google Client, então ele vai ser uma instância. O nosso, aqui agora a gente inicia as configurações. Vamos setar aqui o HTTP Client, chamando o nosso this HTTP, que é esse atributo que a gente criou aqui em cima. Posteriormente, eu vou novamente chamar meu atributo client, chamando o método setAuthConfig. setAuthConfig, nós vamos chamar, aqui nós vamos voltar um diretório e vamos chamar a nossa lib/credentials.json. Lembra que a gente criou esse arquivo lá na primeira aula, né, o credentials, que traz todos os dados da sua conta do Gmail, né, o seu client ID, tudo para autenticar que você é realmente dono dessa conta. E agora, aqui na nossa classe do PHP, nós vamos chamar esse arquivo credentials. Posteriormente, nós vamos adicionar um escopo. Então, vou vir aqui add scope, /, Google Service Drive. Eu vou passar aqui o escopo do Google Drive. Esse escopo aqui, turma, é a permissão que você está dando para o seu usuário. Então você pode dar uma permissão, por exemplo, só do Google Planilhas, você pode dar uma permissão do Drive. Eu vou dar do Drive, que vai ser um escopo que você vai ter mais opções, né, mais permissões para trabalhar no sistema. Por fim, aqui eu vou chamar o $thisClient, chamando setAccessType. Vou colocar offline, para ele poder trabalhar inclusive offline. E no fim eu vou retornar esse atributo client aqui, ó. Então agora que a gente já fez aqui a nossa classe client, eu vou criar aqui dentro da pasta class a nossa segunda classe, que vai ser a class spreadsheet. Ela também vai ter um namespace classes. Ela vai ser a class spreadsheet, lembrando que esse nome aqui, turma, da classe tem que ser o mesmo nome do seu arquivo aqui para o Composer incluir corretamente. E eu vou estender a minha class client para eu ter acesso a todos os dados da minha classe de cliente. Aqui dentro eu vou ter uma
propriedade private, vai se chamar service. Vou chamar o meu método construtor, né? Public function construct. E esse método construtor eu vou chamar o meu atributo service, passando para ele uma instância do Google Service Sheets. E aqui dentro eu vou passar o getClient que a gente fez anteriormente. Então, para dentro do meu Google Service Sheets, eu estou passando todos os dados do meu cliente, que é dessa classe aqui, essa função que a gente criou, para que o Google entenda, né, que realmente é um usuário identificado e quais permissões que esse usuário vai ter para trabalhar na planilha. Como a gente deu a permissão do Google Drive, que é uma das maiores permissões disponíveis, ele vai ter acesso praticamente a tudo. Por fim, eu vou criar aqui um método de leitura, né, o método read, vai ser um public function read sheet, para a gente fazer a leitura. Se você vier aqui na documentação, turma, vocês vão ver que tem a opção aqui, ó, read and writing values. Então, basicamente todos os códigos que você precisar vai ter aqui para você trabalhar, ó, tudo aqui disponíveis. Vou fazer aqui passo a passo só para facilitar o entendimento. Essa função readSheet aqui, esse método, ele vai ter 3 parâmetros, que vai ser spreadsheet ID, que vai ser o ID da nossa planilha, que eu já vou demonstrar. Ele vai ter um parâmetro sheet, vai ser o nome da planilha, e ele vai ter o range, que vai ser o intervalo. Vou criar primeiramente uma variável params, ela vai receber um array, e esse array ele vai receber o range, e o intervalo basicamente vai ser esse parâmetro sheet, que é o nome da planilha. Vou concatenar aqui com interrogação, que é o padrão lá da Google Planilhas do A1 Notation. E vou colocar um intervalo aqui. Então, esse vai ser a nossa variável params. Posteriormente, eu vou criar uma variável result para receber todos os resultados. Ela vai receber o nosso parâmetro service, que nada mais é do que uma instância aqui do Google Service Sheets. E ele vai chamar o método spreadsheet values, chamando o método batchGet. Dentro desse método batchGet eu vou passar spreadsheet ID, os parâmetros e vou retornar a $result, chamando o getValuesRange na posição 0 e chamando aqui a propriedade values. Então, basicamente, o nosso método já está pronto aqui, do readSheet, né, passando spreadsheet ID, o sheet e o range. Agora que eu já tenho a minha classe client e a minha classe spreadsheet, com o método read, eu vou voltar lá na minha views, no meu arquivo read.php, porque a gente já tem um composer incluído. Vou criar uma variável sheet, ela vai receber um new classes / class spreadsheet, que é a nossa class spreadsheet ali. E vou dar um /dump aqui nessa sheet, chamando o método readSheet. Lembra que o método readSheet, se você voltar aqui, ele vai ter esses 3 parâmetros aqui que a gente precisa passar. O primeiro vai ser o spreadsheet ID. Vou vir aqui na minha planilha e aqui, ó, o ID dela vai ser aqui, ó, depois do /d. Vou copiar tudo isso daqui. Então, essa daqui que vai ser o ID da planilha. Aí você pega aí da sua planilha. Copiar, jogar entre aspas aqui. O segundo atributo é o nome da folha. Então, vou voltar aqui novamente. Aqui, ó, aqui embaixo, o nome da folha. No meu caso é dados. Vou jogar aqui. E depois o intervalo. Qual é o intervalo que eu quero capturar? Do A1 ao C5. Então, vou jogar aqui do A1 ao C5. No fim, eu finalizo com ponto e vírgula. Vou vir aqui, vou atualizar. Repare aqui, turma, que ele deu esse erro de count aqui, ó. Isso porque o Google Planilhas ainda não atualizou a API deles para o PHP 7. Então a gente precisa fazer uma pequena alteração aqui. Se você reparar, ele está dando erro nesse arquivo curly factory do Guzzly HTTP. Então vou acessar esse arquivo aqui, ó, www.lib vendor Guzzly crc handle curly factor. Então essa class aqui que está dando problema. Então dentro do arquivo curly factor aqui, basta você pesquisar aqui por count. Encontrei a linha que está o count aqui, a primeira linha.
Ao invés de deixar dessa forma o código, eu vou fazer assim, ó. Se aqui no inicinho existir o $thisHandle, então, vou até colocar mais um parêntese aqui. Então, se existir o $thisHandle, ele vai contar o thisHandle. Se não, ele vai receber 0. Basicamente, isso daqui, vou colocar um parêntese aqui no fim também. Isso aqui já vai resolver o problema. Essa pequena linha de código aqui já resolve o problema, que isso é um erro da própria API do Google que ainda não atualizou para o PHP 7. Vou vir aqui, vou atualizar. Repare que o erro sumiu. E todos os dados da minha planilha que eu puxei, repare que já estão aqui no meu localhost. Tiago, Thaís, Carlos, Joana, que são justamente os dados que eu tenho aqui. Os dados que já estão aparecendo. Ou seja, eu já estou conseguindo fazer a leitura dos dados lá da minha planilha. Na próxima aula nós vamos aprender como fazer esses dados ficarem de forma bacana aqui numa tabela, né, demonstrando isso para o usuário. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.